Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Satisfação em estar de volta com você ao vivo. Hoje, segunda-feira, não é? Dia 24 de março de 2025. O programa Opinião, como você sabe, ao longo do mês de março tem exibido entrevistas ao vivo, somente com mulheres, por conta do mês quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, ainda que o programa Opinião, ao longo desses 5 anos aí, sempre, independente da data, abre esse espaço para abordar questões ligadas direta ou indiretamente, mas diretamente mesmo, né, as causas que envolvem a mulher, seja na promoção social, seja na questão dessa luta que a gente trava aí, né, contra a violência doméstica, um Estado que, infelizmente, está aí no topo da violência contra a mulher, o feminicídio, notadamente, enfim. E a gente se sente meio que convocado, intimado a entrar nesse jogo brabo, duro, que é a briga para a gente acabar com essa violência, com essa covardia que ocorre nos dias atuais aqui no estado de Mato Grosso, principalmente, não é? E por isso que a gente tem a honra de ter a bancada pessoas como Maria Luziane Castro, que está aqui, defensora pública geral, essa moça bonita aí, está com roupa nova, quando ela vem aqui, ela vem sempre com um blazezinho novo e tal, a gente fica muito feliz, porque ela não é novo assim também, não foi para o programa, mas que é novo e que é bonito também é. A doutora Luziane sempre dá um jeitinho de atender ao programa Opinião, e isso, ó, desde o começo, né? O programa Opinião, ela sempre vem aqui, vinha como defensora, vem agora como defensora pública geral, e é assim que a gente gosta, porque ela entende que não somos nós aqui, Lorenberg e eu, e sim você que está assistindo aí, que é quem consome as informações. Por isso que a gente frisa que é importante a informação, essa especial por conta da defesa da violência contra a mulher, da briga, né, contra a violência doméstica, violência contra a mulher, porque a gente reverbera, você absorve, você telespectador absorve e coloca em prática de um jeito ou de outro. Daqui a pouco a gente está conseguindo vencer esse monstro da covardia que é a violência contra a mulher. Dito isso, cumprimento o meu caríssimo e indispensável amigo, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e a gente fica muito feliz. Se você tem alguma sugestão aí, alguma dica, alguma pergunta, enfim, 99932-2529 é o WhatsApp em texto, mensagem de texto, aqui para o programa Opinião. Defensora Pública Geral, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu falei aqui é verdade, viu? A senhora, com essa carinha de boa moça, mas ela fica brava quando a gente perturba de vez em quando. Mas se eu não perturbar, o programa não acontece, né? Então, eu preciso de brigar, no bom sentido, por entrevistas de qualidade, tal como é essa aqui. A senhora sabe que a gente faz sempre questão que a senhora venha aqui, porque sempre são informações importantíssimas. Então, por isso que eu já peço desculpas aqui a você e também a sua assessoria de imprensa, notadamente com a Janayara, que é minha amiga, que está ali, brava comigo. E então, assim, eu queria que a senhora dissesse a Defensoria Pública nessa questão da defesa da mulher, nessa briga que eu falei aqui há pouco. Como é que está hoje? Nós infelizmente temos números desagradáveis, tristes, seja no feminicídio, outro tipo de violência. Como é que está o empenho da nossa Defensoria nessa área e nesse mês de março? Se envolveu em alguma programação especial? Está envolvida? Enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É sempre um prazer muito grande estar aqui. É isso que foi falado. Não é nenhum incômodo,
A questão é só uma organização de agenda. É corrido mesmo, né? Ele, por diversas vezes, ele entrou em contato comigo, eu estava viajando, né? Tem agenda de viagens, tanto no interior quanto fora. Semana passada eu estava em Brasília, então é só uma questão de conciliar a agenda, porque é sempre um prazer, eu digo sempre, falar sobre a Defensoria Pública, eu gosto de fazer isso. Seus olhos brilham quando você fala da Defensoria Pública, né, Sem dúvida. Eu faço com paixão. Quem gosta de fazer o negócio? Exatamente, eu faço com paixão. Então, todo o trabalho institucional, que não é fácil, é bem árduo, né? A área administrativa não é um trabalho fácil, mas a gente faz com paixão. Fazer com que a Defensoria Pública crescesse ao longo desses últimos anos, se estruturasse mais. Então, assim, a gente vê o resultado e o mais importante, a gente vê um número significativo de pessoas sendo atendidas. Então, isso daí é o que importa, né? E levar essa informação, ela é extremamente importante. Então, conte sempre comigo, com os outros colegas defensores e defensoras que eu sei que já estiveram aqui. Ah, sim, com certeza. E que fizeram excelentes entrevistas. Excelentes. A gente está aqui para poder cumprir o nosso papel. E a mulher, hoje, agregando a essa pergunta inicial que eu fiz à senhora, a mulher que não tem condições, obviamente, de contratar um advogado, ela tem procurado a defensoria por esse tipo de assunto, por não ter o respaldo necessário. Ela precisa de um respaldo para lutar pelos seus direitos, já que ela está sendo vítima de algum tipo de violência, como a patrimonial, por exemplo. Enfim, ela precisa de um advogado público, sim. Ela precisa de um respaldo jurídico. Tem havido essa procura? Grande, né? Nós temos um número significativo de atendimentos. Em Cuiabá, nós temos o Núcleo Especializado de Defesa da Mulher, com duas brilhantes colegas que atuam nesse núcleo, a doutora Rosana Leite, que já esteve aqui. Várias vezes. Doutora Usanir, também, que eles desenvolvem vários trabalhos, não só o atendimento processual, que isso é muito importante falar. A Defensoria Pública, ela tem em sua missão um trabalho muito maior. A educação em direitos, o fortalecimento de políticas públicas. Então, até respondendo, são inúmeras ações desenvolvidas pela Defensoria Pública. Por exemplo, amanhã a gente tem uma reunião, uma audiência que será realizada no TCE sobre orçamento mulher. Em 2023, dentro da Defensoria Pública, foi a primeira audiência para poder discutir o orçamento mulher, quando ainda nem havia previsão na LDO e nem na LOA do Estado. Nós levamos para dentro do auditório da Defensoria Pública inúmeras representações políticas, organização social, organização civil organizada, esteve lá para poder discutir a importância dessa temática. Porque não adianta a gente falar em ações sem ter o dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Então, seria necessário essa discussão. Então, a Defensoria Pública foi a pioneira, trazendo para dentro da casa, dentro da Defensoria Pública, essa discussão. E eu lembro que foi um dia lindo, porque o auditório estava cheio de gente, cheio de pessoas, tanto da organização civil quanto públicas, né? A gente tinha muita gente lá no auditório, fazia um calor do danado, porque o ar-condicionado nem funcionou direito esse dia. Meu Deus! Para sorte. Que dificuldade. Mas o tema era extremamente necessário. A Defensoria Pública fez um observatório do feminicídio, por exemplo, fazendo um estudo de caso de todos os feminicídios que aconteceram no ano de 2023. Esse observatório ele foi feito em 24, inicialmente começando pelo primeiro semestre, e agora eles estão fazendo o estudo de caso do segundo semestre de 2023. E qual é a ideia desse observatório? E aqui eu estou só pontuando algumas ações da Defensoria Pública. É investigar toda a família, né, para poder entender as causas desse feminicídio, para entender por que essa pessoa, aquele acusado, né, aquela pessoa que efetivamente causou a morte da mulher, o que o levou a isso? Então, era feito todo um levantamento e foi um trabalho encabeçado pela Defensoria Pública, mas que contou com inúmeros parceiros. Poder Judiciário, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Polícia Civil. A gente trouxe para dentro da Defensoria Pública essa discussão. E foi um trabalho que o resultado do primeiro semestre foi muito interessante. E agora elas estão fazendo o trabalho do segundo semestre. E por que isso? A ideia é finalizar o relatório, encaminhar para as áreas com sugestão de políticas públicas na defesa da mulher. A gente faz o trabalho dentro das escolas, esse ponto é um dos pontos, como eu vejo, muito fundamentais, a questão da educação. Então, a Defensoria Pública, e eu não cito só Cuiabá, eu cito isso daí como uma ação em todo o Estado. A gente realiza palestras com os estudantes, conversando sobre a importância, para poder tentar quebrar os ciclos de violência.
Via de regra, o que a gente tem na violência doméstica é isso, são ciclos de violência. São pessoas, são crianças que viveram situações de violência, ou vendo a mãe, ou o pai agredindo a mãe, ou alguém agredindo essa mãe, e entendem como sendo uma normalidade aquilo. E acabam reproduzindo esse mesmo modelo. Acaba sendo se retroalimentando, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente passa a dar orientação, palestras, isso vai resolver? A gente sabe que não vai resolver. É uma série de ações que tem que ser feitas. E hoje a gente vê uma soma de esforços muito grande por parte de todos os poderes. A gente vê como amanhã vai ter no Tribunal de Contas, a gente vê a Assembleia Legislativa se empenhando muito com isso, tem a Procuradoria da Mulher lá na Assembleia Legislativa, a gente vê o governo do Estado com inúmeras ações, porque eu acho assim, essa guerra a gente tem que somar esforços, e isso está acontecendo. E a Defensoria Pública cumpre o seu papel, tanto na formação de políticas públicas, quanto na educação em direitos dessas pessoas e no atendimento às vítimas de violência, que não são poucas. Eu quero daqui a pouco puxar mais esse barbante aí, para a gente esmiuçar essa questão da Defensoria Pública / atendimento à mulher, porque tem a doutora Rosana, a doutora Ousanir, em Cuiabá. Em Cuiabá. Aí tem, nos demais municípios do estado também tem essa assessoria, esse trabalho feito pela Defensoria também. Eu quero daqui a pouco trazer mais detalhes sobre isso. E perfeito, o que a doutora falou aqui, eu assino, se não partir pela educação, se não entrarmos na rede de ensino, nas escolas, não é, para que esse pessoal que tem o que dizer, Defensoria Pública, Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, Polícia Civil, delegado disso, aquilo, delegado da mulher, mas não sei quem, levar o conhecimento para essas crianças que são cidadãos de amanhã, ou seja, que são os maridos e as esposas de amanhã, ou namorados e namoradas de amanhã, a gente pode ter a sequência desse ciclo, ou desse círculo vicioso, que ela falou aqui há pouco, né? Porque a gente precisa de avançar nisso aí. Se não tiver educação como alicerce, como pontapé, na minha opinião, tudo isso aqui é opinião, viu, gente? Eu sempre defendo isso aqui, porque eu acho que se a gente for lá, já vai estar começando bem. É lógico, né? Ela falou que tem outras ações que precisam ser startadas. Professor. Defensor, antes de mais nada, a nossa alegria, registrar a nossa alegria mesmo de tê-la aqui mais uma vez. Todos nós ganhamos e ganhamos muito quando a senhora está aqui ou uma outra defensora também está aqui. Defensora, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Recentemente saiu, o Tribunal de Contas do Estado publicou ou fez publicar um relatório produzido pelo seu quadro de auditores. E esse relatório apontava 12 ou 13 fragilidades no combate à violência contra a mulher. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão, defensora geral. A senhora teve a oportunidade de ter contato com esse relatório? Se teve, qual é a avaliação que a senhora faz sobre esse relatório, em especial sobre as 12 fragilidades apontadas pelo relatório? Foram 12 fragilidades ou 12 municípios? Não, 12 fragilidades. 12 pontos que foram colocados. Não me lembro bem se foram 12. Sim, eu tive acesso, inclusive eu participei da reunião onde foi apresentado esse relatório lá no Tribunal de Contas, no dia que foi apresentada pelas auditoras, né, pelas coordenadoras desse trabalho. Então eu participei e depois nós recebemos, todo mundo recebeu e teve um prazo para enviar a resposta para o Tribunal de Contas. Assim, o trabalho foi fantástico. E isso eu sempre elogio o Tribunal de Contas, porque a partir do momento que ele entra, e hoje o Tribunal de Contas tem um modelo diferente, né, de entrar e fomentar essa política pública para que todos os órgãos façam ali, se ajudem e que as coisas aconteçam. Então, isso daí foi um trabalho fantástico, levantamento desse diagnóstico com inúmeras necessidades e falando,
governo do Estado precisa ser aprimorado isso, a Defensoria tem que fazer isso, Ministério Público, com algumas orientações. Esses 12 apontamentos, na verdade, tem muita coisa ali que pelo pouco tempo que as auditoras tiveram, eles não tiveram acesso a todas as informações. Então, por exemplo, eles colocaram a questão da educação em direitos como sendo um dos pontos para a Defensoria Pública fortalecer, e, no entanto, a gente já faz esse trabalho, e aí nós elencamos ali inúmeros eventos que foram realizados pela Defensoria Pública. Aí a gente colocou essa questão, como eu citei aqui, do Orçamento Mulher, do Observatório, das inúmeras palestras, porque a gente faz muita atividade, nós temos uma escola superior extremamente ativa, então a gente faz muita atividade envolvendo formação de lideranças e também algumas situações junto às próprias comunidades. Então, assim, eu acho que pelo pouco tempo e pelo pouco pessoal, eles acabaram não conseguindo ter acesso a todas as informações. Então, algumas foram coletadas de maneira insuficiente. Então, quando o relatório chegou para a gente, eu encaminhei todas as respostas, as informações. Algumas coisas a gente precisa avançar e eles estão extremamente corretos, que é uma das propostas nossas deste ano, inclusive, que é o que eu estava falando anteriormente, da criação de núcleos especializados. Eu preciso começar a colocar basicamente uma lupa em determinadas demandas. E a questão da violência doméstica é uma delas. O nosso objetivo esse ano é criar o que nós estamos denominando e vamos apresentar para o nosso Conselho Superior, o Núcleo Estadual de Defesa da Mulher. E qual é a ideia desse núcleo estadual? É que todas as mulheres do Estado tenham como ser atendidas pela Defensoria Pública. Hoje eu tenho um núcleo especializado em Cuiabá, eu tenho um atendimento especializado em algumas localidades do interior. Mas naquelas localidades onde eu só tenho um único defensor ou uma única defensora, via de regra, é o que eu costumo dizer, é atendido pela Defensoria Pública quem primeiro bate a porta. Quem é que bate a porta via de regra? O acusado. E por quê? Porque chega via medida protetiva, chega via uma audiência de custódia. Aí, a partir do momento que aquele defensor ou defensora passa a atender aquele acusado, ele não pode atender a mulher. Aí a mulher fica sem proteção, fica sem o atendimento. Então, a nossa proposta é que com esse núcleo estadual, a gente possa fazer esse atendimento amplo. É um núcleo que vai ser estruturado, com um corpo maior de técnicos, então isso nós colocamos lá no documento que nós encaminhamos para o Tribunal de Contas, né, que esse núcleo vai ser criado, a proposta já está até pré-pronta, né, eu só preciso encaminhar para o Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão que vai definir as atribuições desse núcleo, né, estabelecer também quantas defensoras, né, a gente vai apresentar uma proposta, quantas pessoas membros, né, defensores ou defensoras que iriam trabalhar nesse núcleo. Então, assim, alguns desses apontamentos só faltavam certo esclarecimento, outros a gente já fez um direcionamento informando quais vão ser as ações da Defensoria Pública. Mas esse núcleo que o senhor está dizendo aí, doutora, esse núcleo vai ser o quê? Centralizado? Porque, assim, a gente sabe que o Estado com dimensões continentais, como é Mato Grosso, a gente observa, pelos números da própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, que a violência doméstica, a violência contra a mulher está desde o maior Cuiabá, passando por Várzea Grande, Rondonópolis, até lá no Piquitiquinho, Feliz Natal, lá em Colniza, que não é tão pequeno, mas é notadamente violenta, e outros municípios também, todo lugar tem. Como é que vai ser a abrangência desse núcleo? Como que ele vai funcionar? Isso daí está sendo estruturado, Paulo. Eu não tenho como te dar essa resposta agora, porque eu estou com um corpo técnico fazendo justamente essa análise. O que a ideia é, assim, hoje a gente trabalha com dados. Então é óbvio que se a gente identifica, vou citar um exemplo, você citou aqui Colniza, não sei, mas de repente, se eu identifico que Colniza, eu tenho um número significativamente alto de casos, a gente vai ter uma ação específica lá para a cidade de Colniza, entendeu? Agora, existe a necessidade do acompanhamento processual e muitas dessas audiências são audiências virtuais. E aí a gente vai fazer o atendimento dessas mulheres. A ideia é que nos núcleos a gente tenha a equipe para poder receber, fazer o contato com esse núcleo que estaria aqui em Cuiabá, para poder fazer o atendimento da mulher, recebimento de todas as demandas e dar o suporte para ela necessário. Havendo a necessidade, defensor e equipe se desloca para a localidade. Isso é plenamente possível, mesmo com essas condições aí continentais do nosso estado. Então, é ainda uma proposta embrionária, né? Pode ser que
diante da necessidade, a gente tenha que fazer uma ampliação, algum ajuste, porque falar para você que a gente tem um modelo pronto, não, a gente não tem um modelo pronto. Né? Seria bom se tivesse uma unidade móvel, uma unidade aérea, né? Não, seria ótimo. A gente ri, mas se tivesse uma estrutura aérea para, por exemplo, atender a demanda, eu falei Feliz Natal aqui, mas por acaso, né? Mas aí Sim. pega Juín, pega Colíder, Feliz Natal, pega Itaúba, aí você pega um pool de informações daquela região e já leva uma espécie de mutirão. Eu falo aérea porque você pegar o carro para sair do centro mais próximo, vamos supor que seja Cuiabá, é terrivelmente difícil você chegar. Agora, se é mais perto, se é Sinop, fica mais tranquilo, né? Tem que ver se tem essa estrutura. Agora, você tem uma unidade aérea para fazer esse tipo de varredura, eu estou sonhando alto aqui. Amém. Que a gloriosa, Amém. a gloriosa defensoria não tem essa estrutura. Não tem essa, Não. por enquanto, Não né? tem Mas orçamento, vai ter. Vai ter. que sonhar não custa nada. O fato é que nós temos que encarar de frente. A estratégia é importante do núcleo, né? Sim. Por isso que eu perguntei como é que vai ser isso. Aí ela está dizendo que está em estudo ainda, mas tomara que ele consiga estender os braços, né? Dar uma de polvo, de cada um, para atender, porque as demandas são muito grandes, né? É possível, Paulo, que num futuro bem próximo, porque assim, a gente vai criar um modelo, óbvio, né? E aí a depender, porque hoje a gente não tem os dados concretos de qual seria essa realidade exata, né? A partir do momento que o núcleo começa a atuar, surgindo a necessidade, aí a gente pode pensar numa perspectiva regionalizada, de núcleo regionalizado, entendeu? Eu quero daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, dar uma provocada, porque essa frase que a senhora disse aqui, ela é informativa, mas ela traz uma dúvida, uma incógnita aí. Nós não temos ainda essa realidade exata. Ela disse aqui agora, né? Vou até deixar aqui eu ia perguntar no outro bloco, eu vou deixar para ela responder depois. Nós não temos essa realidade ainda exata. Mas com todos esses relatórios que têm sido feitos, a Defensoria acabou de fazer o glorioso Tribunal de Justiça tem outro, bem amplo também, o Tribunal de Contas com esse aí que aponta que falta psicólogo, que falta isso, que falta aquilo. Quer dizer, tem muito estudo, né? Quantos serão necessários para que tenhamos o mapa exato? É isso que eu vou pedir para a gloriosa doutora Luziane não responder, mas dar uma explanada, porque a gente mais ou menos sabe que tem alguns gargalos ali. Mas o Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial e volta num instante só. Ok, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião. Tá uma chiadeira isso aqui, menino do céu. Parece que tem uma caixa de som aqui no meu ouvido aqui. Agora, se eu baixar, eu não escuto o Boca falando comigo lá, nem a Caroline. Vou baixar um pouquinho só para ler aqui o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Vamos atravessar a ponte em meio a um embate. O vice-prefeito Tião Dazaeli, lá de Várzea Grande, e a Câmara Municipal, e além da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do PL, sancionou a lei complementar que promove alterações nos cargos e também concede verba indenizatória para servidores em função de chefia lá no Legislativo Municipal Lorenberg. De acordo com o texto publicado na última terça-feira, dia 18, entre as principais mudanças está a alteração da nomenclatura do cargo de chefe de protocolo parlamentar, que passa a se chamar gerente de protocolo parlamentar, mantendo as mesmas atribuições e um salário de R$ 1.800. Além disso, foram criados 7 novos cargos técnicos, sendo um de assessor técnico parlamentar 2, com salário de R$ 3.500, e 6 de assessor técnico parlamentar 1, com salário
de R$ 5.000. A lei também estabelece concessão de verbas indenizatórias para determinados cargos de chefia. O coordenador geral de gabinete da da presidência, passa a receber um benefício adicional aí de R$ 1.500, enquanto o chefe de gabinete da presidência, lá da Câmara, terá direito a R$ 1.000 a mais. Outro ponto relevante é a criação de 2 cargos de assessoria jurídica. O cargo de assessor especial do gabinete do Procurador-Geral da Câmara Municipal terá remuneração de R$ 6.500, além de verba indenizatória. O cargo exige formação em direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso. Já a função de consultor técnico jurídico terá remuneração de R$ 7.100. Nesse caso também requer formação jurídica com registro na OAB. Dá um clique aí no GD, www.gazetadigital.com.br. Eu, Lorenberg, não entendo muito dessas coisas. Você que é o mais sabido aqui entre nós, me fala que se isso é a prioridade no momento para um município que está capengando, problemas de falta de água, o esgoto que não está resolvido, é outro problema, transporte coletivo, asfalto e muito mais. E aí a impressão figurativa que fica é que tem uma faca no pescoço lá do executivo. Se não fizer isso, a gente vai endurecer as coisas por aqui. Eu não sei se é bem assim, se é explicitamente assim, ou se tem alguma coisa que passa por aí. O fato é que a decisão parece estar sendo tomada. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, foram criados dois ou três cargos que não existiam. Os demais cargos só mudou a nomenclatura, só mudou o nome. Para que isso? Os vereadores, de uma forma geral, viram exatamente nesse estímulo. Porque, veja, alguém que trabalha na Câmara de Vereadores o dia todo ganhar R$ 1.800, convenhamos. Sim. É um valor baixíssimo. E aí você tem direito à verba indenizatória que dá um pouco mais de tranquilidade a esse servidor. Então, nesse aspecto, é valiosa a iniciativa da Câmara de Vereadores. Por outro lado, não se pode também perder de vista as deficiências do próprio município, que são muitas, amigos. Nós já falamos aqui muitas e muitas vezes, a questão da água não é apenas a água. E nós já sabemos também que não é a falta de captação, é a distribuição dessa água. Porque em Várzea Grande tem 5 ETAs, das quais 2 ETAs foram entregues com o prefeito anterior e uma terceira ampliou. Portanto, não é a captação da água, é a distribuição dessa água. É aí que está o grande problema, a grande dificuldade que o município tem de resolver. Mas não basta apenas isso, não. Tem a questão do lixo, que também tem muitos anos ainda não solucionado. Sem falar da infraestrutura. A infraestrutura em Várzea Grande avançou. Nós não podemos perder de vista em nenhum momento que tanto a gestão da dona Lucimar quanto a gestão do Calil avançaram na questão da infraestrutura, mas está muito aquém, mas muito aquém da necessidade do munícipe varzea-grandense. Ok. Então tá aí, portanto, agora ganhar R$ 1.800 por mês também é para acabar também, né? É difícil, mas, enfim, quem tem que tomar decisões lá são eles, o pessoal do Executivo. Tomara que haja harmonia com o Legislativo aí, harmonia no sentido de fazer com que essas providências que o Lorenberg elencou aqui sejam tomadas, não é? A questão da água, a questão do esgoto, do lixo, etc, etc, etc. Mas de forma republicana, sem faca no pescoço, porque, né, você sabe como é que funcionam as coisas, né?
ou como funcionaram as coisas num passado aí remoto, até em Várzea Grande mesmo, nós noticiamos aqui. A Luziane está aqui conosco, defensora pública, Luziane Castro Ribeiro. Maria Luziane. Eu não sei porque não colocam Maria. Você tem Ribeiro vergonha de do... Castro. Você tem... Eu acho que não. Eu, por exemplo, sou Paulo Francisco, né? Quando eu era menor, eu não gostava do Francisco, porque eu achava meio assim, né? Hoje eu já adoro, até faço questão que colocam Francisco. Aí tem gente que não gosta do Maria, Não, muito pelo contrário. do Joaquim, do Tião. E eu gosto, inclusive, eu acho bonito. Quanto mais simples, melhor. Doutora, vou pedir para o Lorenberg, que perguntou muito pouco no bloco anterior, para ele abrir o bloco de perguntas à nossa defensora pública geral neste bloco aqui agora. Defensora geral, no primeiro bloco, a senhora apenas mencionou na questão do trabalho integrado. E é exatamente o ponto da minha próxima pergunta. Veja, no dia 25 de março do ano passado, durante aquela jornada de entrevista com a campanha lá Junto por Elas, a senhora deve recordar bem essa campanha Junto por Elas, a senhora fez questão de pontuar, de evidenciar e reforçar o trabalho integrado entre as instituições, entre também os poderes. Sim. Né? E aí está o ponto da minha questão. A senhora poderia fazer um balanço, uma avaliação sobre esse trabalho integrado, que, aliás, a própria Lei Maria da Penha já obriga que haja esse trabalho integrado. A senhora poderia fazer um balanço, uma avaliação geral a respeito? Eu vejo como extremamente positivo, né? Porque não tem como a gente imaginar que o Executivo vai caminhar sozinho, que o Ministério Público vai caminhar sozinho, Defensoria sozinho, Poder Judiciário, Polícia Militar, né? Então, assim, é a união de esforços. Ah, mas, Luziane, os números não estão melhorando. Poderia ser muito pior, né? Então, assim, eu vejo que, como eu falei, várias ações da Defensoria Pública, a gente chama os outros parceiros, como eu falei anteriormente, o próprio Observatório do Feminicídio, a própria audiência pública que nós fizemos para poder discutir o orçamento mulher, inúmeras ações que a Defensoria Pública faz ao longo do ano, sempre contando com os parceiros, né? Então, assim, eu vejo como extremamente positivo e necessário. Não tem como a gente pensar em qualquer ação sozinho. Por exemplo, né, estava falando também do relatório do TCE, a necessidade da expansão da Defensoria Pública, né, foi colocado lá, justamente para poder fazer o atendimento pleno como manda a Lei Maria da Penha. Por isso eu falei do núcleo estadual. Necessariamente, eu preciso da parceria do Poder Executivo, do entendimento que é uma política pública importante, necessária, e que a Defensoria Pública precisa crescer e se estruturar nessa área. Então, assim, vejo como positivo, vejo assim que para o estabelecimento de políticas públicas, essas informações integradas, que foi até um dos pontos trazidos pelo Paulo, tem dados, sim, nós temos dados, existem, porque hoje todo mundo trabalha junto, Polícia Civil trabalha junto, quando a gente vai para os fóruns de discussão, estão todos os órgãos unidos, porque é uma causa de todos. Hoje a gente entende, a violência doméstica é um ponto extremamente importante, nós vamos tirar Mato Grosso desse número, infelizmente, desse índice ruim, é um estado que tem índices extremamente positivos, esse é o índice negativo e a gente vai tirar o estado, com a parceria de todas as instituições, órgãos, organizações civis, que muitas também participam com a gente. Inclusive, nós tivemos aqui, vem na memória uma série de coisas, né? Mas nós fizemos, por exemplo, o primeiro Fórum Nacional das Defensoras que atuam na defesa da mulher do país, foi feito aqui em Mato Grosso em 2023 também. Então, a gente tem aí inúmeras ações que são realizadas contando com essa parceria, tá? Doutora, eu quero dar uma outra pincelada na questão ainda dessa situação da mulher, porque tem outras ações da Defensoria também, tem os núcleos aí que estão sendo providenciados Mato Grosso adentro, mas eu quero não esgotar, mas pelo menos dar uma pausa, mas antes eu queria que a senhora falasse o seguinte, tem a propósito do próprio relatório do Tribunal de Contas, apontando que nos municípios, pelo menos em 52% desses municípios, não é a delegacia da mulher, não há uma unidade especializada para atender a mulher.
Aí fica aquela coisa, não é? Aonde se pretende ajudar, acaba atrapalhando. Por quê? Porque eu falo isso, na minha opinião. Se você, mulher, foi agredida pelo marido, você vai buscar atendimento numa delegacia comum. Você não vai ter uma sala específica, uma unidade específica. Você vai ser atendida como no bojo. Aí lá você pode ter outros, não é, suspeitos. Vou falar suspeitos, né? Porque você tem lá os caras que foram, os noiadinhos que foram presos. E por aí vai. E necessariamente não vai ter uma mulher para atender também, né? Que é outra dificuldade. Se tiver um homem lá preparado, né? Capacitado, enfim. E não fica mais difícil o trabalho de vocês como defensores? Hoje, pensando que a Defensoria Pública não tem o corpo técnico para poder fazer o atendimento dessa mulher, sim. Mas, sob a ótica da criação do núcleo estadual, é por isso que eu falei que a gente ainda está fazendo esse estudo, essa mulher, se ela não tem lá a unidade da delegacia, ela pode bater na porta da Defensoria Pública. A ideia é, a gente quer criar uma forma de que ela tenha esse ponto ali de atendimento, a equipe local a recebe, direciona para esse núcleo que possivelmente no primeiro momento estaria aqui em Cuiabá, por atendimento remoto mesmo, e a equipe pode fazer o pedido de medidas protetivas, pode já entrar com ações efetivas na defesa dessa mulher. Porque ela não precisa, né, ela está se sentindo numa situação de risco, ela pode procurar outros órgãos, se ela não sentir a vontade de fazer isso numa delegacia ou se não houver uma unidade de delegacia. Hoje, a lei permite isso. Eu não preciso ter um boletim de ocorrência para poder entrar com uma medida protetiva. A Defensoria Pública pode fazer esse papel. Então, por isso que é importante a ampliação do trabalho da Defensoria Pública. O que não quer dizer que não seja importante você fazer o boletim de ocorrência. Para ter acesso, inclusive, às medidas protetivas. Lógico. Doutora Judá teve aqui, a delegada da mulher aqui de Cuiabá. Ou não foi ela? Foi ela que trouxe a informação de que a ocasião, isso há 10 dias atrás, 15 dias atrás, dos 5 feminicídios que à época estavam registrados em Mato Grosso, nenhuma das vítimas tinha medida protetiva. Se tivesse feito o BO, ficaria mais fácil, inclusive, o acesso à medida protetiva. Enfim, é importante denunciar, é importante fazer o boletim de ocorrência. E aí, quanto mais pessoas e entidades e órgãos estiverem ligados, né, nessa corrente aí, melhor, porque aí você aciona uma defensoria, você aciona o Ministério Público. O caso que eu falei aqui é fazendo assim um recorte específico, se na localidade não tem, como você falou, na localidade não tem, existem outras portas que essa mulher pode bater, e é essa a ideia. Agora é óbvio, eu tenho a delegacia, vá lá, se eu tenho, vá, procure esse espaço. É óbvio que eu não estou desestimulando a registrar o boletim de ocorrência de jeito nenhum. Jamais pensaria em uma coisa dessa. Eu sei que bem pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Só estou enfatizando que é importante fazer o registro do boletim de ocorrência. Exatamente. É importantíssimo, é indispensável. Né? E se ela não quiser fazer, você vai lá, você é vizinho, dá um pentelho, vai lá, enfia a colher de pau lá no meio, lá, fala, não, peraí, a mulher está apanhando lá. Você tem que tomar providência, porque senão daqui a pouco já vai ser tarde demais, né? Antes de ir para o intervalo comercial, só queria deixar uma dica para a doutora Luziane. Não sei se isso já existe, se não existir, fica uma dica, uma sugestão. Por que a Defensoria não cria uma espécie de Zap Mulher? Por conta de quê? Por conta de que com esse serviço do WhatsApp, para mulher vítima de violência, ela pode acionar, vai cair num núcleo de confiança lá do glorioso da Defensoria Pública, vai cair lá, pessoas idôneas, pessoas sérias vão ter acesso às informações, e essa mulher agredida, o que ela pode fazer? Ela pode denunciar, ela pode mandar texto, fotos, vídeos, por esse WhatsApp. Sim. E vai cair lá, e a Defensoria pode, inclusive, junto com o Ministério Público, enfim, quem for de direito lá, não é? Delegacia, porque é mais uma forma de tentar acionar essas pessoas aí. Fica uma dica aí, de repente. Não, com certeza. Criar um zap. Só o nome, adorei o nome, mas assim, teria certamente esse atendimento, né, por meio de WhatsApp, que é uma ferramenta hoje muito comum e muito acessível para a população, né?
O nome vai ficar registrado. Obrigada. Zapnia. Nós vamos zapear com o comercial ao intervalo, porque o Dorileu está bravo, a gente tem que ir lá pagar um comercial. Break comercial, a gente volta um instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Estamos aqui com a doutora, eu vou falar o nome certo agora, porque eu inverti, depois ela ficou brava comigo aqui, Maria Luziane Ribeiro de Castro, não é a nossa Luziane de Castro. Geralmente as pessoas falam Luziane de Castro, mas o nome completo é esse, Maria Luziane Ribeiro de Castro. Professor Lorenberg, por favor. Defensora, provavelmente a pergunta que eu vou fazer agora seja a mesma pergunta que o amigo telespectador deve estar fazendo. Veja, a Defensoria Pública não tem um número de defensores suficiente ou necessários ou um número ideal de defensores. A senhora falou por várias vezes, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, da necessidade, e eu não tenho dúvida nenhuma dessa necessidade, do Núcleo Estadual de Defesa da Mulher. E a senhora disse que está fazendo a estrutura, os técnicos estão trabalhando com a estrutura desse núcleo. Certo. E não se sabe quantos defensores ou defensoras irão para esse núcleo. E aí vem a pergunta que provavelmente o amigo telespectador está fazendo. Ora, vamos imaginar hipoteticamente que esse núcleo tenha 5 defensoras. Vai tirar as 5 defensoras que estão nos seus núcleos, que estão na sua área de atuação agora, para passar para esse núcleo. Não haverá um desfalque de número de pessoas onde elas estão agora ou não? Não haverá um desfalque, porque a gente está bem no momento de reanálise de atribuições da Defensoria Pública. Então, inclusive, temos alguns cargos que ainda não têm uma definição de qual vai ser a atribuição desses cargos. Então, hoje a gente não vai fazer isso, né? Nós conseguimos aí fazer alguns ajustes no número de membros por meio de lei. Então, hoje a gente tem essa disponibilidade. E justamente quando nós encaminhamos a lei com essa previsão, era justamente para poder fazer esse atendimento, como eu falei, já era uma vislumbrando a necessidade de ampliação do trabalho da Defensoria para esses núcleos especializados. Porque senão realmente aconteceria esse problema que você está colocando aqui, né? Seria trocar 6 por meia dúzia, né? Ou seja, vou cobrir um santo e descobrir outro. Não, hoje, na atual situação da Defensoria, não. A gente tem alguns cargos que ainda precisam ser feitas as distribuições de atribuições. E a proposta da administração para o Conselho Superior, que é um órgão de administração que vai definir as atribuições desse núcleo, a gente vai encaminhar dentro desses cargos existentes, mas que não tem ainda a definição de atribuições deles. Doutora Maria Luziane Ribeiro de Castro, eu meio que provoquei no primeiro bloco ainda sobre uma situação que aparentemente parece o desenho que vocês precisariam para tomada de providências quanto à violência, ao combate à violência contra a mulher. Eu disse que há relatórios já publicados, inclusive divulgados, como o do Tribunal de Contas, a própria Defensoria tem agora um levantamento, o Tribunal de Justiça. E a senhora tinha dito que ainda falta, para a questão falarmos do núcleo, né, ainda falta algumas, eu não lembro a frase certa, mas algumas questões por serem definidas ainda, não é? E aí foi quando eu dei uma provocadinha assim, mas já temos tantos relatórios, por que a gente já não arregaça as mangas e vamos para a parte prática? Mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu queria dar-lhe a oportunidade de responder isso aqui agora. Eu falei, na verdade, que a gente não tinha os dados precisos, Paulo. Exatamente. Isso. E quando eu falei de dados precisos, é porque a Defensoria Pública, ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Via de regra, a mulher em situação de violência, dependendo da sua classe social, ela está em situação de vulnerabilidade. Só que existem, né, e até porque a violência doméstica, ela acontece em todas as camadas sociais, e a gente sabe disso. Não é uma coisa que acontece só com as pessoas pobres. Ela está presente e, infelizmente, em todos os lugares. Só que tem
uma parte desse público que não integra o público da Defensoria Pública, a condição de vulnerabilidade econômica. Às vezes, dependendo do caso, isso pode acontecer, né? De você ter a mulher ali que ela tenha sofrendo uma violência patrimonial. Então, embora exista um patrimônio, ela não tem, naquele momento, nenhuma capacidade, nenhuma condição e nada que ela possa poder contratar um advogado para poder fazer a defesa dela. Então, existem situações que a Defensoria Pública vai entrar, mas não são todas. Eu não posso dizer que os 100% dos casos que acontecem no estado de Mato Grosso, todos seriam direcionados para a Defensoria Pública. Então, quando eu falei de dados precisos, é nesse sentido. Eu tenho as informações, óbvio, né? Existe lá o registro de casos de violência doméstica pela própria Polícia Civil, a gente tem um diagnóstico, né, no próprio relatório do TCE da situação do estado inteiro. Só que, como eu falei, não significa que esses 100% dos casos seriam um público atendido pela Defensoria Pública, entendeu? Entendi. Mas hoje existe a união, o trabalho conjunto, vamos chamar assim, da Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Governo do Civil, Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Existe é uma rede que eu posso chamar isso, não? Pode ser É chamada uma rede, de rede, ainda sim. que ela não tenha sido institucionalizada, mas existe esse trabalho conjunto. Né? Existe. Todas as vezes que tem alguma ação da Defensoria Pública, existe a parceria dos outros órgãos, a mesma coisa, né? O que torna a minha pergunta ou provocação ainda mais veemente, no sentido melhor da palavra, né? Fazer uma junção de tudo que tem de levantamento, criar uma equipe técnica para fazer a comunhão desses relatórios e transformar isso em política pública. Quem vai executar isso, principalmente, o governo do Estado. O Tribunal de Contas parece que tem aí tomado umas providências aí, criando ponto de controle, fazendo com que os municípios tenham essas unidades que eu falei agora há pouco aí, mais de 50% dos municípios não têm. Então, eles estão exigindo que o prefeito vai ter que dar seus pulos. E isso é importante, isso é uma providência, né? Sim. Mas aí tem que ter o poder da grana e que ergue, destrói coisas belas, ou seja, para que esses gestores possam realmente, porque o cara lá está catando papel na ventania, ele não tem muitas condições. Se o governo oferecer, quando eu falo governo do Estado, mas pode ser o federal também, e os municípios, e as emendas e tudo mais, para fazer a coisa acontecer propriamente. Porque eu estou agoniada com tanto relatório que eles possam se convergir e se transformar em medidas próprias. A gente tem, Paulo, informações da Defensoria Pública. No ano passado, na verdade, de março de 2024 a março de 2025, foram mais de 20 mil atendimentos de mulheres em situação de violência. Foram mais de 20 mil atendimentos. Só em Cuiabá foram mais de 8 mil atendimentos. Então, sim, existem dados da Defensoria Pública, só que eu falei, como a gente não realiza esse trabalho, a partir do momento que a gente começa a ter esse trabalho, é uma fonte de números, né? Uhum. Porque as pessoas vão nos procurar, seja por meio do Zap, como foi sugerido aqui, o Zap Mulher, né? Que eu já estou acolhendo a sua sugestão, né? Seja por meio do Zap Mulher, seja batendo no núcleo da Defensoria Pública, mas vou passar a ter informações realmente. Sim, nós temos X casos no estado de Mato Grosso e X casos são acompanhados pela Defensoria Pública, porque eu vou passar efetivamente a acompanhar esses dados. Então, é só nesse aspecto que eu falei, quanto à questão da precisão. E é óbvio que, a depender do número, eu vou precisar aumentar o número de membros, vou precisar regionalizar. Sim, sim. O que eu vejo eu preciso dar um primeiro passo. Eu preciso fazer com que a Defensoria Pública tenha esse núcleo, que seja essa referência no acolhimento da mulher. Se a gente precisar mudar esse modelo, a gente vai mudar esse modelo, mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu que estou muito afobado aqui também. O núcleo vai ser colocado em prática e aí de lá desencadeará todo um rol de ações aí. Exatamente. Né? Logo, logo. E ela vai voltar aqui para falar desse núcleo. Lorenberg, a última pergunta. Mas muito rapidamente, defensora geral, a senhora está no segundo mandato à frente da Defensoria Pública Geral. Uhum. No primeiro mandato, de 23 a 24, foram alcançados, ou construídos, ou criados 11 núcleos no estado, lá no interior.
além desses 11 núcleos, foram criados também núcleos cíveis integrados em Cuiabá. E, além disso, a Defensoria Pública está em cada uma das 79 comarcas no estado. Além disso, qual é o principal objetivo a ser alcançado nesse segundo mandato? 2 minutos. A gente segue nesse processo de estruturação, porque por mais que a gente avançou muito na estruturação dos núcleos, a gente precisa avançar ainda mais. Hoje a gente ainda tem 33 locais que são cedidos. A Defensoria Pública precisa ter sua própria identidade para que as pessoas cheguem e saibam que estão sendo atendidos pela Defensoria Pública e não dentro da Prefeitura. Não que eu seja contra isso, mas é que a Defensoria precisa ter o seu espaço. Às vezes a gente atende dentro dos fóruns, então é uma grande bandeira que a gente chama do projeto Pintando Mato Grosso de Verde, que é ter espaços adequados para o atendimento da população, né? Inclusive para a estruturação desses núcleos especializados eu preciso desse espaço adequado. E a nossa outra bandeira é justamente essa especialização, criar núcleos especializados de atendimento, de defesa da mulher, de direitos humanos e também de solução extrajudicial de conflitos, resolução de conflitos. Doutora, eu queria que a senhora desse uma não podemos deixar, porque tem muita gente que estava empolvorosa, poxa, será que eu vou ser chamado para trabalhar, não sei o quê, do concurso, né? E eu sei que a sua gestão, nova gestão, essa gestão está dando posse aí a novos servidores. Quantos e quais foram, e como é que está esse cronograma aí? Ao longo deste ano de 2025, nós vamos nomear todos os cargos existentes de servidores hoje na Defensoria Pública. Salvo engano, nós temos 16 cargos de analistas para serem nomeados, outros, não sei, não tenho certeza, mas outros 10 de técnicos, mas todos esses cargos vagos nós vamos fazer a nomeação durante o ano de 2025. Tá? Opa, tá vendo? Está aqui compromisso da Defensora Geral. Durante 2025, todos. São quantos ao todo? Você lembra, Janayara? Parece que são... Eu sei que, enfim, não importa o número exato. Mas se eu não me engano é isso, são, salvo engano, 16 analistas. Nós iniciamos essa nomeação agora, né, que nós acabamos de nomear para advogado, as psicólogas nós nomeamos e um técnico de Sinop, uma técnica de Sinop. E vamos dar sequência nessas nomeações. A Luciliane Vieira está aqui acompanhando o programa Opinião, inclusive perguntou isso, né, sobre esse chamamento lá de pessoal do concurso. A Lindalva, que lá do Tijucal, está dizendo que está acompanhando o programa, está só mandando boa noite para nós aqui. O Luiz Terço, que está falando conosco aqui, ela colocou, não deu nem para ver direito aqui. Ah, está aqui. Bela Vista, bairro Bela Vista. Obrigado, Luiz. Também tem a Viviane, que é de Várzea Grande, que está acompanhando a gente aqui. Eu queria agradecer demais aqui a nossa caríssima Defensora Pública Geral. Lorenberg, eu não posso encerrar o programa antes de desejar feliz aniversário para o João Dorileu Leal. Todos nós desejamos. O Lorenberg está certo, porque nós todos aqui do programa Opinião, a equipe técnica, a produção, o Gersinho, que é o Gersinho é mais antigo que o Dorileu, inclusive, né? O Gersinho chegou antes do Dorileu. O Dorileu, eu quero montar uma televisão. O Gersinho já estava lá com o currículo dele lá e o Dorileu, não tem outro, vai ser... E ele está ali até hoje, é um dos melhores cinegrafistas. Então, Dorileu, parabéns pelo seu aniversário, viu? Que essa data seja celebrada junto com os seus queridos familiares aí, com seus amigos, enfim. E que se repita, por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras ocasiões, e que em cada uma delas você esteja gozando de muita saúde, não é? E gratidão aí por tudo, né? Ele emprega muita gente, inclusive, né? Com certeza. A gente agradece muito e que Deus te abençoe sempre, viu? O João, a Janayara também, jornalista das boas, que hoje é assessora da Defensoria Pública, também está mandando um abraço. A mãe esqueci o nome da filha dela, eu esqueci o nome da filha dela. Mas parabéns, viu, para você, Dorileu Leal, em nome do programa Opinião. Doutora Luziane, obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite. Esse espaço está e estará sempre à sua disposição, à disposição da nossa querida Defensoria Pública. Eu falei da Janayara, ela tem dado uma força muito para a gente também, para a gente acionar as demais áreas, né, os demais defensores que têm vindo também aqui, e a gente fica muito feliz por isso.
o Opinião continua a posto para bem informado. Muito obrigada sempre, né? Eu sempre fico muito feliz de participar aqui do programa e é sempre levando a informação sobre a Defensoria Pública e sobre o nosso trabalho. Um grande, virtuoso trabalho, por sinal. O Opinião amanhã vai entrevistar aqui, sabe quem? Nós vamos entrevistar aqui uma procuradora do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, doutora Cristiane Leonel Moreira da Silva. Vai estar conosco, tem muito assunto nessa área, inclusive, com a doutora Cristiane aqui amanhã, às 19h30, o mês inteiro, só com entrevistadas mulheres aqui, em homenagem ao mês quando se comemora o Dia da Mulher. Até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.